Olá, que tal? Eu sou Celeste Lopes, sou chilena e a tua professora de espanhol. E hoje vamos aprender os principais erros dos brasileiros na hora de falar espanhol. Você sabe quais são esses equívocos? Após anos morando no Brasil e ensinando espanhol para brasileiros, eu percebi quais são esses erros e o mais importante, como evitá-los. A maioria deles acontece porque muitos pensam que o espanhol é praticamente a mesma coisa que o português. Isso não é verdade. Eles acham que basta colocar o sotaque espanhol nas palavras comuns do português e estará tudo bem. Mas o problema é que essas pessoas ficam falando como uma criança. Você já percebeu quando uma criança fala a sua primeira palavra? É um momento super empolgante para os pais. Mas conforme o tempo vai passando, se espera que essa criança fale mais palavras, fale frases, formule perguntas, até fale errado, mas não tem problema. A gente entende porque é uma criança. Mas no caso de um adulto, o que a gente espera? A gente espera que um adulto já fale fluentemente e corretamente, não é? Agora, qual que é o problema de ficar falando como uma criança? Que a maioria dos nativos, a gente, na verdade, entende o que vocês falam em geral. Mas qual que é o problema? Que por causa disso, porque a maioria dos nativos não vai te corrigir, você vai continuar falando errado. E, com certeza, isso vai atrapalhar na evolução no idioma. Portanto, é muito importante que você encare o espanhol como uma língua independente do português, com as suas características e especificidades. Todo mundo começa como uma criança, isso é verdade. Em qualquer idioma, a gente começa como uma criança, mas se espera que a gente evolua. Então, bora lá aprender espanhol. Os principais erros dos brasileiros na hora de falar espanhol. Então, vamos aprender esses erros, porque assim você vai ficar na frente de muitos brasileiros que só falam portunhol. Primeiro erro, qual que é esse primeiro equívoco? Inverter a ordem de alguns pronomes. Para que fique mais claro, eu vou dar um exemplo, tá bom? Como é que no caso vocês falam eu quero te pedir um favor em espanhol? Eu quero te pedir um favor. Se a gente percebe em português é eu quero te pedir, ok? No caso, esse pronome vai antes do verbo, né? Então, muitos acham que em espanhol ficaria assim. Eu quero te pedir um favor. Só que não. No caso, esse pronome não vai antes do verbo, ele vai depois e de fato vai anexado ao verbo. Ó, eu quero pedir-te um favor, ok? Agora, quais são esses pronomes? E quando é que a gente coloca antes do verbo e quando coloca depois? Isso é que a gente vai ver agora, tá bom? Então, esses pronomes são chamados de, aqui eu tenho em espanhol, pronombres reflexivos, ok? Se eu falo a seguinte frase em português, eu lavo as mãos. Em espanhol, a gente falaria assim, yo me lavo las manos. A gente tem esse me, que não tem em português. Mas por que a gente usa? Porque a gente, no caso, lava as nossas próprias mãos, tá bom? As nossas próprias mãos. Como ficaria com os outros pronomes? Gente, esses daqui são os pronomes pessoais, tá? Se você ainda não conhece bem eles, eu fiz um vídeo. Eu vou anexar aqui, tá? Pause esse vídeo se você não viu, se você não conhece e veja, porque eu ensinei muitos detalhes interessantes, tá bom? Yo me lavo
las manos. Eu lavo as mãos. Agora com tu, que seria você. Seria tú te lavas las manos. ¿Ok? Él, ele, ella, ela, usted, o señor o a señora, se lava las manos. Nosotros, que sería nos lavamos las manos. Vosotros o vosotras os laváis las manos. ¿Ok? Ellos, ellas o ustedes se lavan las manos. Gente, vosotros é muito comum na Espanha, ok? E ustedes nos outros países. Basicamente, se refere a um grupo de pessoas, tá bom? Mas o mais importante, esses são os pronomes que a gente estava falando que vocês muitas vezes confundem. Mas agora a pergunta é, quando é que eles vão antes do verbo e quando vão depois? Vamos lá. Eles vão antes, basicamente, em 3 situações. Eles vão antes quando o verbo está em infinitivo. Ou infinitivo em português, né? Infinitivo. Ok? Agora, o que é isso? Infinitivo é basicamente quando um verbo não foi conjugado, tá? Em geral, ele termina em ar, por exemplo, o verbo amar, em comer, e em ir, pedir, ok? Em espanhol seria amar, comer, pedir. Então, em geral, na verdade, praticamente sempre eles terminam assim. Só às vezes tem alguns verbos que terminam assim, acostar-se, ok? Acostar-se, tem esse se anexado no caso, tá? Mas, em geral é assim, termina em ar, ir, ok? Vamos ver um exemplo para que fique ainda mais claro. Em português, a gente fala, eu quero te amar para sempre. Te amar. Por causa disso, muitos pensam que em espanhol ficaria, eu quero te amar para sempre. Só que não. Como eu falei, quando o verbo está no infinitivo, o pronome vai depois, tá? Então, seria assim, ó. Eu quero amarte para siempre, ¿ok? Vamos ver con otro ejemplo. En español sería así, debes lavarte con jabón, ¿ok? Debes lavarte con jabón. Jabón es sabonete, tá bom? Por quê? Porque esse verbo está em infinitivo, portanto, o pronome vai depois e anexado ao verbo, tá bom? Como ficaria com os outros pronomes? Eu fiz aqui uma tabela para que fique bem mais claro. Ficaria assim. Yo debo lavarme las manos. Tú debes lavarte las manos. Él, ella o usted debe lavarse las manos. Nosotros debemos lavarnos las manos. Ellos, ellas o ustedes devem lavar-se las manos. Então, se vocês observam, o verbo está no infinitivo. Portanto, somente a gente anexou o pronome depois do verbo, tá? Muito bem. Segunda situação em que o pronome vai depois do verbo. Quando o verbo está no gerúndio. Em espanhol a gente fala assim, gerúndio, ok? Gerúndio. Então, esse é o segundo caso que vai depois do verbo. Por exemplo, estás lavándote las manos con mucha agua, ¿ok? Estás lavándote las manos con mucha agua. Lavando seria um verbo em gerúndio,
O que é um verbo em gerúndio? Basicamente é quando você está executando a ação. Por exemplo, um verbo seria amando, comiendo, pidiendo, em espanhol, tá bom? Então, aqui você está executando a ação. Nesse caso também, o pronome vai depois do verbo. Estás lavándote las manos con mucha agua, ok? Como ficaria com os outros pronomes? Vamos lá. Esses aqui são os pronomes pessoais, tá? E aqui, pronombres reflexivos em espanhol, ok? Yo estoy lavándome las manos. Tú estás lavándote las manos. Él, ella o usted está lavándose las manos. Nosotros o nosotras estamos lavándonos las manos. Ellos, ellas o ustedes están lavándose las manos. Ok? Então, se vocês observam, a gente, no caso, nesses verbos, está executando a ação. O verbo está no gerúndio, lavando, lavando, em espanhol, tá? Portanto, a gente só anexa o pronome depois do verbo. Então, ficaria assim, tá bom? Terceiro caso, em que o pronome vai depois do verbo. Quando o verbo está no imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. Gente, o que é isso? Imperativo é basicamente quando a gente dá uma ordem, uma instrução, tá bom? A gente usa o imperativo. Afirmativo, tá? Não é negativo. E como é que ficaria? Ficaria assim. Lávate las manos. Lava seria o imperativo. Lava, lava. Agora a gente fala te, lávate las manos. Se eu estou me referindo a você, tu. Agora, se eu estou me referindo a um senhor ou a uma senhora, como é que ficaria? Ficaria assim. Lávese las manos. E se eu estou falando para um grupo de pessoas, ficaria assim. Lávense las manos. Ok? Então, só lembrando, o pronome, pronombre reflexivo em espanhol, vai depois do verbo e anexado ele somente em 3 situações. Vamos lembrar, quando o verbo está no infinitivo, ou seja, ele não foi conjugado, tá? Termina em ar, er ou ir. Quando o verbo está no gerúndio, gerúndio em espanhol, tá? Quando a gente está executando uma ação. E, finalmente, quando o verbo está no imperativo afirmativo, tá bom? Segundo erro que muitos de vocês cometem na hora de falar espanhol. Segundo erro seria usar um artigo na frente do nome da pessoa. Vou até escrever aqui em português. Usar um artigo na frente do nome da pessoa. Ok? Qual que é o problema? Eu vou ilustrar novamente com um exemplo. Vocês falam, a Camila me ligou. A Camila, ok? Só que a gente, quando se refere ao nome de uma pessoa que, no caso, está no singular, a gente não fala o artigo. Então, a gente não falaria La Camila me llamó. Não, isso está errado, tá? A gente fala Camila me llamó, ok? Outro exemplo, sou amigo do Marcelo. Ou, sou amigo do Marcelo. Do Marcelo. Isso em português. Em espanhol, vamos lá. Do seria, em português, de mais o, que é o artigo. Em espanhol, do é igual a del, ok? Que seria de
mais ele e o. Então, muitos acham que em espanhol ficaria assim. Soy amigo del Marcelo. Só que não, porque como eu expliquei, a gente não usa esse artigo ele, o, em português, na frente do nome da pessoa. Então, ficaria soy amigo de Marcelo, ok? Essa frase estaria correta desse jeito. Muito bem. Agora, tem alguns casos que a gente se usa esse artigo. Quais são essas situações? Primeira situação, quando temos nomes próprios no plural. Por exemplo, los Fernández. Ok? Ou las Marias. Então, como está no plural, a gente usa o artigo, tá bom? Outro caso que a gente também usa o artigo é para formas de tratamento. Por exemplo, a rainha Esther. A gente fala la reina Esther, ok? E também a gente usa para apelidos. Por exemplo, a magra seria la flaca em espanhol, tá bom? Nesses casos, a gente usa o artigo, ok? Muito bem. Tomara que vocês não cometam esse erro, que eu vou até repetir qual que é, usar um artigo na frente do nome da pessoa, quando está no singular, tá? Vocês não podem fazer isso. E qual que é o problema de vocês fazerem isso? É que vocês estão falando errado. É como se eu no português falasse mais maior ou mais menor. Soa muito esquisito, né? Então, em espanhol é a mesma coisa. Às vezes, você pode escutar um nativo falando assim, só que ele está falando muito mal. Assim como tem também pessoas que falam português errado, tá bom? Mas vocês não cometam esses erros. Vamos lá, terceiro equívoco. Terceiro equívoco, qual que é? É esquecer de usar a preposição a. Esquecer de usar a preposição a. Como assim, professora? Para que fique mais claro, novamente vou ilustrar com um exemplo. Eu vou comer muito. Eu vou comer muito. Então, vocês acham que fica assim em espanhol. Eu vou comer mucho. Só que não. Vocês esqueceram da preposição a. Seria eu vou a comer mucho. Ok? Eu vou a comer mucho. Como é que fica o verbo ir, no caso, no presente? Vamos lá? Novamente, temos aqui uma tabela para ver em detalhe. Então, depois do verbo ir, a gente usa a preposição a, ok? Eu vou seria yo voy. Tu vas. Él, ella o usted va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos, ellas o ustedes van. Puede ser a comer, a dormir, a salir, ¿ok? ¿Ok? Salir é sair. E essa construção é muito interessante porque é o futuro, ok? Vocês podem falar de dois jeitos. Vocês podem falar assim: yo comeré ou yo voy a comer. Aqui faltou. Opa, dormir. Vocês podem falar também assim: yo dormiré ou yo voy a dormir. Yo saldré ou yo voy a salir, ok? Então é bem interessante porque essa construção nos permite isso, falar no futuro. E o que vocês precisam saber? Somente o verbo ir no presente e essa preposição a. E depois colocam o verbo no infinitivo. Infinitivo é um verbo que não está conjugado, que termina em ar,
ir ou ir, ok? Então, não esqueçam de usar essa preposição. Agora, tem uma situação que a gente não usa, quando fala de meios de transportes. Quando a gente fala de meios de transportes, por exemplo, eu vou de carro, a gente fala yo voy en coche, ok? Em coche pode ser, em coche pode ser o auto, o carro, enfim, depende do país, tá, gente? Yo voy en coche. Agora, eu posso falar também, eu vou de metrô, seria yo voy en metro. Yo voy en bus. Ele va em tren, ok? Então, quando a gente está se referindo a meios de transportes, a gente usa em e não de, tá bom? Agora, nos outros casos, realmente, a gente usa essa preposição a. Ah, e de fato tem um exemplo aqui, ó. E uma exceção. Eu vou a caballo. Ok? Caballo. Então, caballo a gente usa a. E a outra que fica assim também é a pé. A pé. Ok? Os outros meios de transporte a gente usa em. Mas em todos os outros casos, a gente usa o verbo ir e depois a preposição a. Então, não esqueçam dela, tá bom? Quarto equívoco, a utilização de mais uma. Vamos lá. Utilização de, em espanhol seria más una ou más un, ok? Qual que é o problema, pessoal? Garçom, quero mais um suco. Garçom, quero mais um suco. Vocês falam, quero mais um suco, ok? Em espanhol, a gente fala assim. Primeiro, garçom, a gente fala camarero, o mesero, o moço, ou no Chile a gente usa garçom, ok? Camareiro, mesero, moço, garçom, ok. Vamos deixar só um, tá, pessoal? Camareiro, quiero mais um jugo. Gente, isso daqui está errado. Então, por isso que eu coloquei a utilização de mais uma ou mais um. Então, esse é um erro muito comum. Vocês não podem falar assim. Como é que vocês têm que falar? Vocês têm que falar assim, ó. Camareiro, quiero un jugo más, ok? Então, primeiro a gente fala a quantidade, 1, 2, 3 jugos, ok? E depois a gente usa o mais, que seria más, em espanhol. Então, outro exemplo, para que fique ainda mais claro. Moço, em espanhol. Camareiro em português. Camareiro, quero mais uma cerveja. Ou uma cerveja. Isso daí é bem comum, né? Quero mais uma. Então, daí o que que acontece? Vocês não podem falar quero mais uma cerveja. Não, não pode, tá, pessoal? Vocês têm que falar camareiro, quero, como ficaria? Uma cerveja más. Ok? Camareiro, quero uma cerveja más. Gente, você quer duas? Então, quero dos cervezas más. Ok? Quero 3 cervezas más. E assim sucessivamente, tá bom? Então, não esqueçam disso, tá? A gente não fala mais uma ou mais uma. A gente não fala do jeito que vocês falam. A gente usa mais, uma cerveja mais, 3 cervejas mais. Então, primeiro a quantidade e depois vai o mais, tá bom? Mais um exemplo para que fique mais claro. Quero sair mais uma vez. Quero sair
mais uma vez. Como seria isso em espanhol? Quero sair mais uma vez? Não, isso daí está errado. Vocês têm que falar. Quero sair uma vez mais. Ok? Se fosse duas vezes, seria duas vezes. Duas vezes mais. Mas não esqueçam disso. A gente não fala mais uma, mais uma. A gente fala uma vez mais, duas vezes mais. E assim sucessivamente. Tá bom? Vamos lá. Quinto erro, o quinto equívoco. Qual que é? Trocar o muy pelo mucho e vice-versa, ok? Trocar o muy pelo mucho e vice-versa. Pessoal, o que é isso? Muy, mucho. Ambos significam intensidade, porém, muy é advérbio e mucho é um adjetivo. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é como vocês devem usar o muy e como usar o muito. Porque, em geral, vocês colocam no local errado, tá? Colocam muy e, na verdade, era mucho, ou mucho e era muy. Então, vamos lá. Para isso, vamos analisar primeiro muy. Muy. O que é importante saber? Que ele não varia, independentemente se a gente está falando no singular, plural, no masculino ou feminino, tá bom? Agora, basicamente, ele é utilizado antes de adjetivos, ok? Para que fique mais claro, vamos dar alguns exemplos. Mas o que faz o muy? Basicamente, ele aumenta a importância ou a intensidade da característica do adjetivo, tá bom? Por exemplo, se eu quero falar a Camila é muito inteligente, em espanhol eu vou falar Camila é muito inteligente. Por quê? Porque inteligente é um adjetivo e a gente usa muito antes de adjetivos, ok? Outro exemplo. O Chile é um país muito lindo. Em espanhol seria Chile é um país muito lindo, ok? Muito lindo. Lindo é um adjetivo, por isso que a gente usa antes o muy e não o mucho, ok? Outro exemplo, os touros são muito fortes. Seria, los toros son muy fuertes, ok? Então, novamente, fuertes é um adjetivo, por isso que a gente usa muy. Outra situação, a gente pode usar o muy antes de advérbios ou substantivos adjetivados. Como assim, professora? Não entendi nada. Vamos lá, vamos aprender com exemplos. Primeiro, estou muito bem. Em espanhol seria estou muito bem. Então, bien é um advérbio, tá bom? Então, por isso que antes eu uso o muy. Outro exemplo, você fala muito devagarzinho. Como seria? Tu, ou diretamente eu posso falar, hablas muy despacito. Despacito, ok? Então, despacito. Por isso que a gente, no caso, usa muy e não mucho. Outro exemplo, ele se dice muy macho. Em espanhol seria ele diz ser muito macho, ok? Então, ele se diz muito macho. Esse daqui seria, no caso, um substantivo adjetivado, tá bom? Então, nesses casos, pessoal, a gente, para simplificar, alguns falam que muito a gente usa em qualidades, antes de qualidades, tá?
Mas assim, não é sempre assim, mas é uma regrinha que ajuda, vamos falar, 80%, tá? E muito a gente usa para quantidade. Agora, o que é importante a gente saber com esse muito? Basicamente, que ele é variável, tá? Então, ele muda, não é como muito, que muito é igual sempre, tá? Mas muito não, muito pode ser muito, mucha, muchos, muchas. Então, depende do que vem depois, tá? Se está no singular, plural, enfim. Vamos lá, vamos entender com exemplos. Mucho. O mucho, basicamente, é um adjetivo, como eu comentei. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é quando que a gente usa. A gente usa ele antes de substantivos. Por exemplo, tive muito trabalho no escritório ontem. Ficaria em espanhol, tuve mucho trabajo en la oficina, que es escritorio, ayer. Tuve muito trabalho. Trabalho é um substantivo. Substantivo é o que, no caso, nomeia ou dá nome a tudo que existe, tá bom? Então, antes de um substantivo, a gente usa o mucho, ok? Outro exemplo. Há muita comida nesta janta. Seria: hay mucha comida en esta cena, ok? Hay mucha comida, ó. Atenção que aqui, ó, o que aconteceu? Mucha comida. Se vocês observam, comida é um substantivo feminino. Por isso que a gente, no caso, muda aqui o mucho e fica mucha, ok? Vamos ver outro exemplo. Minha tia tem muitos amigos. Mi tía tiene muchos amigos. Novamente, esse daqui é um substantivo. Aí daí a gente usa muchos. Por quê? Porque amigos é masculino e está no plural. Portanto, esse daqui fica igual. Muchos, masculino e plural, ok? Outro exemplo. Tenho muitas sobrinhas. Em espanhol, tenho muitas sobrinas, ok? E sobrinas. Ok. Muchas sobrinas, novamente, é muchas. Por quê? A gente já viu, porque sobrinas é um substantivo, no caso feminino e plural. Portanto, fica muchas, que é feminino e está no plural. Tá bom? Então, observem aqui, eu usei os 4 casos, tá? Pode destacar. Mucho, mucha, muchos e muchas. Basicamente depende do substantivo que está depois, tá bom? Prestem atenção, então, se está no plural ou se está no feminino ou masculino, tá bom? O mucho também poderá ser usado depois de um verbo, tá bom? Por exemplo, te amo muito. Em espanhol, te quiero mucho. Então, depois de um verbo, a gente usa mucho, tá bom? Outro exemplo, sempre estudo muito. Seria siempre estudio mucho, ok? Novamente, depois de um verbo, a gente usa mucho e não muito. Seguinte, comi muito ou tenho comido muito esta semana. Como seria em espanhol? Seria he comido mucho esta semana. Então, a gente tem o verbo e depois a gente tem mucho, não muito, ok? Outro exemplo, tenho muito a fazer. Seria tenho mucho que hacer. Então, temos o verbo e depois temos mucho. Vamos destacar aqui. Ok. Então, preste muita atenção quando que a gente usa cada um dele, tá? O muy ou o mucho. Prestem atenção que nesse caso, quando o mucho
vai depois do verbo, ele não varia, tá? Fica sempre mucho, 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 ok? Não fica mucha, muchos, muchas, não. Sempre fica igual, ok? Nesse caso. Agora, para ver se vocês realmente entenderam, vamos usar o mucho e o muy juntos. Como assim, professora? Numa frase, tá bom? Então, tenho muitos alunos e são todos muito estudiosos. Como seria em espanhol? Tenho muitos alunos. Seria tengo muchos alumnos e são todos muito estudiosos. E são todos muito estudiosos. Então, se vocês observam, a gente usou muitos, por quê? Isso mesmo, porque depois a gente tem um substantivo, tá? E depois a gente usou muito. Por que a gente usou muito? Porque fala estudiosos, que seria um adjetivo, uma qualidade, tá bom? Muito bem. Outra frase. Vamos lá. Esta piscina é muito grande. Quero muito nadar aqui. Como ficaria em espanhol? Assim. Esta piscina é muito grande. Quero muito nadar aqui. ¿Ok? Esta piscina es muy grande. Quiero mucho nadar aqui. Ok. Por que a gente usou aqui o muy e por que usou aqui o mucho? Basicamente, grande é um adjetivo. Então, a gente usou muy. E quiero é um verbo. Então, depois de um verbo, a gente usa mucho e não muy. Ok? Tomara que tenha ficado bem clara a diferença. Pessoal, e se eu quero aumentar a ênfase de mucho, como é que eu faço? Eu vou usar muchísimo. Ou também muchíssima. Muchíssimos ou muchíssimas. Então, esse daí varia, tá, pessoal? Vamos lá, como é que a gente usa? Eu estou com muita fome. Em espanhol, eu vou falar tengo muchísima hambre. Hambre é fome, ok? Então, tengo muchísima hambre. Muchísima. Então, no caso, hambre é feminina e está no singular. Então, esse daqui também, ok? Segundo exemplo, tenho muitas tarefas para fazer amanhã. Em espanhol, ficaria tengo muchísimas tareas que hacer mañana. ¿Ok? Tengo muchísimas tareas que hacer mañana. Muchísimas. Se vocês observam, está no plural e feminino, por causa de tareas. Muito bem. Outro exemplo. Eu tenho muitos amigos. Como seria? Tengo muchísimos amigos. Tengo muchísimos amigos. Seguinte. Te amo muito. Como seria? Te quiero muchísimo. Ok. Então, prestem atenção. Eu estou até destacando porque aqui muchísimo varia, tá? Aqui ficou muchísima, muchísimas, muchísimos, muchísimo. Ok? Só depois do verbo que a gente comentou que fica igual. Mas o restante muda, dependendo do que vem depois. Se está no singular ou plural, e se é feminino ou masculino, tá? Muito bem, então acho que ficou bem claro o uso de muy e o de mucho. Vamos lá. Muy a gente usa antes de adjetivos, tá? No caso, qualidades. E também a gente usa antes de advérbios e substantivos adjetivados, tá bom? Resumindo, antes de qualidades. Isso daí serve para 80% dos casos, tá?
E muito, a gente, vamos pensar assim, usa para quantidade. Então, eu trabalho muito. Então, é quantidade. Muito. Eu trabalho muito. Ok? Isso daí também serve para 80% dos casos. Então, aqui o importante é que muito, ele é variável, tá bom? Somente ele não é variável quando a gente usa depois de um verbo. Aí fica muito mesmo. Mas nos outros casos, a gente viu que ele muda. O muy é invariável, tá bom? E a gente viu que o muito a gente usa antes de um substantivo, ok? Mas toda regra sempre tem uma exceção. E essas daqui vocês... A gente usa muito nas seguintes situações. Mucho mejor. Mucho peor. Que seria muito melhor, muito pior. Mucho mayor. Mucho menor. Ok? Esse daqui seria 4 adjetivos: melhor, pior, maior, menor, ok? Ah, e só destacando, maior ou menor, no caso, irmão mais velho, a gente fala hermano maior, ok? Não é o mais alto, se refere à idade. E menor, o irmão mais novo, seria hermano menor, ok? Só para destacar esse detalhe desse adjetivo. Ok. E usamos muito também antes de 4 advérbios, que são muito antes, muito después. Ok? Muito mais e muito menos. Ok, então nessas situações vocês realmente precisam decorar, tá? Porque é uma exceção e toda exceção tem que ser decorada. Por exemplo, eu sou muito mais velha que você. Seria eu sou muito maior que tu, ok? Eu, vou até escrever. Eu sou muito maior que tu. Então, se lembram da regrinha que eu tinha falado? Que a gente usa, em caso de um adjetivo, a gente usa muy, só que essa aqui é uma exceção, então tem que decorar. Aqui a gente usa mucho, ok? Muito bem. Tomara que tenha ficado super claro. Pessoal, então, resumindo, para que vocês não troquem o muy pelo mucho e vice-versa, o muy, ele não varia, tá? Sempre fica a mesma coisa, é muy, sempre. E a gente usa antes de adjetivos, tá? E também antes de advérbios ou substantivos adjetivados, tá? Resumindo, essa regra que vou falar funciona em 80% dos casos. A gente usa muy antes de uma qualidade, tá? Qualidade, muy. Agora, o mucho, ele é variável, tá? E a gente usa antes de um substantivo. Quando que ele não é variável? Quando ele vai depois de um verbo, tá bom? Te quero mucho. Sempre fica mucho, mucho, mucho. Agora, nas outras situações, ele muda e depende do gênero, se é feminino, masculino, e se está no plural ou singular ou substantivo, tá bom? E a gente viu também a importância de quando você quer dar a ênfase, é muito, a gente usa muitíssimo. E, novamente, ele varia, tá? Com substantivos. Mas quando a gente tem um verbo, ele fica sempre muitíssimo, ok? E, finalmente, a gente viu as exceções que vocês precisam decorar. Que a gente usa muito com esses 4 adjetivos e usa muito com esses 4 advérbios. Então, pessoal, tomara que tenha ficado super claro, que vocês usem essa regrinha básica que a gente usa muito para qualidades e muito para quantidades. Eu já falei, essa regra não funciona sempre, mas ajuda bastante. Muito bem. E para finalizar, para ver se você realmente entendeu,
Vamos completar alguns exemplos. O primeiro, gosto muito de você. Como seria em espanhol? Te quiero mucho. Então, seria mucho e não muito. Por quê? Porque te quiero é um verbo. Seguinte, ele fala inglês muito bem. Seria, ele habla inglês muito ou mucho? Muy bien. Ok. Por quê? Bien é um advérbio, tá bom? Seguinte, o escritório é muito longe daqui. Seria, la oficina es lejos de aquí. Como é que ficaria? Es muy lejos ou es mucho lejos? Es muy lejos. Muy bien. Seguinte, ontem choveu muito. Ayer llovió muy ou mucho? Mucho. Por quê? Porque llovió é um verbo e a gente usa muito depois de um verbo, tá bom? Seguinte, ela está muito cansada. Ella está muito cansada ou muito cansada? Muito cansada. Ok. Eu trabalho muito. Eu trabalho muito. Não seria muito, seria muito, ok? Porque é quantidade. Seguinte, ela come muito. Ella come mucho. Muy bien. Tá. Faz muito frio. Hace muito frio. Ok? Então, pessoal, tomara que tenha ficado super claro o uso de mu e muito. Não esqueçam dessa regrinha básica que funciona geralmente, tá? Em 80% dos casos. Muito para qualidade, muito quantidade, tá bom? Vamos fazer uma pausa agora, porque esse vídeo está ficando muito longo. Mas tomara que vocês tenham entendido esses 5 erros que a gente viu. Vamos só recapitular quais foram esses erros. Primeiro erro que a gente viu foi inverter a ordem de alguns pronomes. Segundo erro que a gente viu, usar um artigo na frente do nome da pessoa. Terceiro erro, esquecer de usar a preposição a. Quarto erro, a utilização errada de mais uma ou mais um, mais uma ou mais um, ok? E quinto erro, trocar o muito pelo mucho e vice-versa. Muito obrigada pela atenção e não percam a segunda parte. Hasta luego!